Agora ao vivo, boa noite para os nossos seguidores, para as nossas seguidoras da página Unidos por Arthur Alvim. Hoje um dia muito feliz para mim, um dia muito especial, que nós vamos fazer mais uma edição. Nós vamos começar a semana com o nosso Conte Sua História, com uma pessoa muito querida por mim, a pastora Bel, aqui presente, que topou vir aqui falar um pouquinho da sua história, contar um pouco para a gente, porque muita gente vê a pastora Bel, linda, maravilhosa, recuperando tantas vidas por aí, mas talvez não tenha ideia do desenvolvimento, da evolução, por todos os percalços que ela já teve que passar por essa vida e estar hoje na posição que ela está e continuando a ajudar muitas pessoas nas suas vidas, na vida de cada um, né? Boa noite, pastora Bel. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer primeiramente, né? E agradecer aí o pessoal que vai entrar na live. Obrigada por estar entrando na sua casa nesse momento. Você que vai estar aí ligadinho conosco, ouvindo. Que Deus primeiramente abençoe nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um que vai estar assistindo essa live. E que nós estamos aqui para somar. Espero que um pouco do meu testemunho sirva para muitas mulheres. Com certeza. Pelo pouco que nós já tivemos a oportunidade de conversar a respeito do que nós poderíamos fazer hoje, eu tenho certeza que essa live vai ser bastante importante para muita gente. Mas é o que a gente diz, né? Se ficar a semente no coração de uma pessoa, sim, a gente já está conseguindo muita coisa, né? Com certeza. Porque hoje nós, por mais que nós estamos vivendo num mundo muito moderno, mas nós ainda podemos ver muitas mulheres aprisionadas nos seus lares, aprisionadas em seus relacionamentos, que muitas das vezes nós achamos que um relacionamento abusivo é só quando vem a agressão física, mas tem a agressão verbal também, né? Muitas das vezes, e é disso que a gente quer falar um pouco hoje. Antes da gente falar sobre isso, você é daqui de São Paulo mesmo? Não é? Conta um pouco pra gente. Não. De onde vem a pastora Bel. Nasci somente no Paraná, numa cidadezinha chamada Xambrê. Aos 2 anos de idade eu fui para o Mato Grosso do Sul, a qual eu me considero uma mato-grossense, e me criei numa cidadezinha chamada Glória de Dourados. Nome bonito da cidade, né? Já tem glória, né? Já tem glória até no nome. Glória de Dourados. E de Glória de Dourados, aos 16 anos, eu vim para São Paulo morar com uma tia, a qual aqui me casei, e em seguida me divorciei e voltei para o Mato Grosso do Sul novamente. Lá fiquei um tempo em Glória de Dourados e depois fui para a capital, que é Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. E você já era uma pessoa religiosa nessa época ou não? Não. Aí fui para o Mato Grosso do Sul, fui para Campo Grande, me relacionei com uma outra pessoa, com a qual eu tive um relacionamento de 8 anos, a qual esse que se tornou um relacionamento abusivo. Que coisa, né? Fala um pouco pra gente esse conceito de abusivo no seu olhar, na sua visão. O que é esse abusivo? Hoje eu falo que abusivo em todos os sentidos. A qual eu me tornei, fiz uma redoma de vidro e lá só existia o meu relacionamento e a qual eu vim ter uma filha com esse relacionamento. E abusivo porque chegou a um ponto a qual começou a ser abusivo porque eu ouvia palavras que me ofendiam, muitas das vezes agressões que eu sofri, agressões físicas, verbal, a qual palavras que me denegria muito como mulher, me ponhava muito para baixo.
e a qual eu vim chegar a ter uma depressão e uma anorexia. E aí eu precisei ser internada. Quer dizer, a coisa começa lá na conversa, começa lá no psicológico, trabalhando o psicológico da pessoa, quando vai ver já está no físico. Já está no físico. Começa no... E muitas das vezes nós, como mulheres, nós somos fortes, mas ao mesmo tempo nós somos frágeis. Somos fortes para muitas coisas, somos guerreiras, mas para outras coisas nós somos muito frágeis, principalmente quando se trata de nós mulheres. Nós, onde muitas vezes nós nos tornamos frágeis, quando aceitamos situações que a gente quer pra gente, aquilo que não é para nós, mas nós queremos, e nós se sujeitamos, muitas das vezes nós mulheres se sujeitamos a esses tipos de coisas. É isso que eu ia perguntar para você agora, porque, por exemplo, ocorre na cabeça da gente a seguinte ideia, de que mesmo ela sendo... A Edina está dizendo que tem alguma coisa de ombro aqui. O que é, Edina? Pode falar. Mas fica difícil. Mas acho que as pessoas... O importante é que as pessoas estejam vendo a Bel. Se estiverem vendo bem a Bel, tá ótimo. Obrigada, Edina. Na verdade, a gente sempre pensa o seguinte. Se a pessoa está sendo... Porque o abuso é um maltrato. Sim. Não é verdade? Eu posso considerar um maltrato. Muito maltrato. Se a mulher, no seu caso, vamos nos ater no seu caso, não quero ofender e nem quero trazer lembranças tão tristes, embora a gente já esteja trazendo de alguma maneira, né? Mas por isso eu sou extremamente grata por você colocar esse seu emocional aqui tão publicamente, ajudando as pessoas. Sim. Mas quando a pessoa está sendo maltratada, a tendência não é ela recorrer a um amigo, a alguém da família e falar sobre esse maltrato. Por que isso não acontece? Não acontece porque muitas das vezes o que nós vamos ouvir não seja do nosso agrado. Porque até o momento nós não queremos sair daquele relacionamento. Porque nós achamos que amamos, mas nós não amamos. Nós não amamos nem a nós mesmos nesse momento, quando nós estamos passando por isso. E nós achamos, é por isso que eu falo que nós somos frágeis e ao mesmo tempo somos guerreiras. Nós não contamos, ou se contamos, a opinião da outra pessoa não vai nos importar. Porque quando eu cheguei a esse ponto, que eu começava a contar o meu problema para todo mundo, achando que todo mundo poderia resolver meu problema, sendo que, na verdade, era só eu mesma que poderia resolver. Era eu mesma que tinha que dar um basta naquela situação. Então, e eu achava que cada vez aquilo ali seria mudado aquilo ali. É uma coisa que a gente não consegue explicar. É só quem está vivendo dentro que sabe. Mas quando nós saímos, nós criamos uma força, Alcina, tão forte, que aí, só de você imaginar que hoje tem outras mulheres que possam estar passando por essa situação, é muito difícil, porque você quer ajudar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir muito devagar, porque ela também está muito ferida. A pessoa está ferida, passa medo da outra pessoa? Por exemplo, se eu contar para alguém... e ele souber, será que ele vai me tratar pior ainda do que ele me trata? Sim, passa esse medo também? Passa, porque de toda maneira, o medo que você tem é de perder. Aí é por isso que eu falo que é um relacionamento abusivo, porque por mais que você esteja sofrendo, mas você não quer sair de dentro dele. Você prefere sofrer, mas continuar com aquela pessoa. Isso. É como se você estivesse aprisionada dentro daquele relacionamento. Exatamente, como se fosse um casulo e você estivesse lá dentro. Você acha que isso piora quando se tem os filhos, porque ainda se pensa na questão dos filhos, ou não, tanto faz a situação? Piora. Eu acho que piora, porque fica aquilo, e se eu me separar? Como vai ser? Então, sempre tem a questão do filho. Mas eu quero dizer que filho não segura relacionamento. Porque a ideia que tá
que a gente tem, por exemplo, a pessoa vendo a situação do lado de fora, não param para pensar um pouco assim, mas se tem um filho, a pessoa vai falar assim, não, meu filho vai entender que eu estou passando por essa situação, porque a criança, ela vê o que está acontecendo. Sim. O seu filho ou filha, é filho ou filha? 2 filhas. As suas filhas, elas viam a questão do maltrato? Viam. E hoje eu falo, isso não é bom para um filho. Porque o filho, ele vai crescer achando que aquilo ali é natural. Se é uma filha, graças a Deus, as minhas filhas hoje não, e graças a Deus eu consegui, Alcina, sair a tempo desse relacionamento e conversar muito com as minhas filhas. Mas eu precisei de psicólogos, eu precisei de psiquiatras antes de conhecer a Deus. Mas hoje a gente vê uma criança, quando ela tem esse tipo de comportamento com os pais dentro de casa, a tendência dos filhos é crescerem agressivos também. Principalmente se é um menino, ele acha que é natural. Porque ele olha para o pai, vê o pai fazendo aquilo e ele acha que aquilo ele é perfeito. acha que aquilo é perfeito. Nós estamos, esses dias aqui, eu tenho uma vizinha que ela passa por isso. E o menino de 6 anos já está passando com um psicólogo, porque está com um problema. O menino com 6 anos já está com problema. Bate muito na irmã, então tudo isso de alguma maneira afeta as crianças. E isso não é bom. Olha, a gente já está aqui, obrigada, Edina, trouxe uma aguinha aqui pra gente, fica à vontade querendo tomar essa aguinha. Aqui a gente já está tirando algumas coisas, a gente tira que a gente precisa de ajuda. Exatamente. E às vezes não é só ajuda de um amigo, não é só ajuda de um familiar, às vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional, de um psicólogo para um filho, de um psicólogo para a gente. Já é a primeira dica, já é a primeira busca que a gente tende a fazer aqui. Mas vamos voltar ainda um pouquinho. Quando é que você resolveu falar, chega? Como que foi essa mudança da chave? Vamos supor, esse corte, né, do cordão umbilical. Exatamente, porque pelo que eu vejo é uma situação muito difícil de se sair. Eu fui, antes até de falar disso, eu fui muito agredida. A amante ligava na minha casa, dizia, olha, quando você vai para casa da sua mãe, eu vou dormir na sua casa, porque você é muito magra. Então aquilo me machucava mais ainda. Acabava com a autoestima. Acabava com a minha autoestima. Então eu cheguei a um ponto que eu não saía mais de casa pela minha magreza. Então eu cheguei, foi quando eu tive a anorexia, nós já estávamos separados, mas eu ainda lutava para trazer ele de volta, mesmo passando por tudo isso. Nós chegamos a um ponto que queremos mexer com o emocional deles, porque nós achamos que se a gente ficar doente, eles vão vir cuidar. Então, foi quando uma vizinha minha chegou em casa e me tirou nos braços. Eu com 43 quilos. Gente, 43 quilos. E não andava, porque com 2 crianças pequenas, e quando eu precisei ficar internada. E quando eu cortei esse cordão umbilical, foi quando eu comecei a me aproximar de Deus. Uma vizinha minha me chamou, me fez o convite para ir na igreja dela, e eu fui. E antes, como que você se sustentava? Porque quando você tem esse caminho, alguém te convida para ir para a igreja, para ter uma sustentação espiritual. E antes, o que você fazia? Chorava? Chorava, tomava muito café e fumava. Você fumava? Fumava, muito. Não dá para acreditar, né? Não dá, totalmente diferente. Não, mas fumava muito, muito. Então era café e cigarro o dia inteiro. Alimentação? Não conseguia, era como se ficasse travada aqui a comida. Então eu não conseguia comer. Mas o café e o cigarro eu conseguia.
que era alguma coisa que eu acho que abstraía, Sim, porque sim. é ilusório, né? Você Sim, tá ali muito, fumando, muito, é muito ilusório que ilusório. aquilo vai melhorar, vai Muito, te acalmar, muito. talvez seja essa a ideia, né? É um vício, né, também. Não deixa de ser um vício. E um vício muito forte também. E aí essa moça, essa mulher me convidou para ir para a igreja e eu fui. Só que mesmo na igreja eu pedia para Deus trazer ele de volta. Você não se conformava que você teria que se separar dele. Não me conformava. Gente, isso é muito importante, essas características que ela fala, porque ela falou algo que me chamou muito a atenção. Ficar doente, de repente, era uma coisa boa para ela, porque ela tinha na cabeça, lá no interior, no psicológico dela, se eu ficar doente, ele vai cuidar de mim. Olha a ideia. Ele me maltrata, ele tá falando mal de mim, ele tem uma outra mulher, essa outra mulher tem a liberdade de ligar, falar mal de mim, falar do meu corpo, falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas se eu ficar doente, ele vai olhar para mim, ele vai cuidar de mim, porque ele gosta de mim e eu quero ficar com ele, eu gosto dele. A ideia é essa, né? Nossa, que ponto chegou o nosso psicológico, não? E aí eu fui. E mesmo assim, passou por uma época, eu indo para a igreja, e eu todo dia pedia para Deus trazer ele de volta. E Deus, é por isso que nós temos muito que orar a Deus e ter um entendimento, Alcina. Porque aqui nós não pregamos religião, né? Nós estamos nessa live, mas não tem como não falar da minha libertação. Sim, aqui é a sua história. Não tem como não falar da minha cura se não for Jesus. Sim, é a sua realidade. É o seu exemplo, é o que você pode falar para as pessoas desse caminho. É um dos caminhos. Aqui a gente não está querendo dizer que você obrigatoriamente tem que fazer isso. Aqui a gente está dizendo do caminho dela, é a história dela. Porque se ela não tivesse buscado esse caminho, se ela não tivesse atendido esse chamado, talvez ela não estivesse aqui conversando com a gente. Depois nós vamos mostrar aqui um trecho da igreja onde nós estamos e tudo. E aí Deus ainda dizia que aquilo que impedia de eu servir a ele tirava. Porque eu tenho chamado, desde o útero da minha mãe. Eu tenho, como toda mulher tem, eu tenho meus traumas de infância, que só eu e Deus sabe. Seres humanos têm mesmo. Todos, né? Então, e aí mesmo assim, por uma situação, teve uma época que eu ainda acabei voltando. Lindo, né? Eu acabei voltando, Alcina, com tudo isso. E Deus, ele foi bem claro. Deus, ele começou a me mostrar coisas. Que muitas das vezes... batendo na mesma tecla. E Deus, ele começou a me mostrar. Então, eu estava assim em casa e dava aquela coisa em mim, sai. Quando eu saía, eu via coisas dele com outras mulheres. Você não queria acreditar? Não, eu não queria acreditar. Aceitar. Aí foi indo, aí teve mais agressões, a qual eu tenho um problema no dedo, a qual chegou depois, mais para frente, nós separados, dele me segurar para outra mulher me bater. Então foram várias situações. E nada fazia você se desvencilhar? Não. Aí quando foi um dia que eu falei que eu vi tudo isso, e aí ele novamente saiu de casa, eu fui orientada pela essa irmã da igreja lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a pedir ao contrário para Deus. Senhor, se não é da tua vontade, então tira do meu coração. E eu comecei a criar essa coragem, Alcina. Porque eu não tinha a coragem de dizer isso. Porque eu tinha medo, realmente, de tirar. Então, eu criei a coragem. E esse medo o que era? Vou ficar sozinha ou vou ficar sem ele? Vou ficar sem ele. Que eu gosto dele, vou ficar sem ele. Na realidade, nós não gostamos. Eu não sei o que acontece. Porque para nós gostarmos de alguém, nós temos que gostar de nós mesmos, né?
Gente, deixando bem claro que hoje eu sou muito bem casada, muito bem casada, para honra e glória do Senhor, viu? Deus preparou um belo casamento, um excelente esposo para mim. Lá na frente nós vamos falar Exatamente. isso, né? E aí eu comecei, Alcina, a pedir ao contrário. Senhor, se não é do teu agrado, então tira do meu coração. E Deus, ele mais uma vez me respondeu. Os que te humilham hoje, hei de te pedir perdão amanhã. E tu dirás, olha levanta. Que palavra linda, né? E Deus disse ainda, você vai dizer, levanta-te e pede perdão a Deus. E aí um belo tempo passou, eu já estava bem, já engordando, já tinha, sabe, já quando o negócio começa a andar e você começa a melhorar. Eu dei um basta nos calmantes, porque era uma coisa que eu só dormia, Alcina. E minhas filhas pequenas, praticamente jogadas. Quer dizer, você mãe de 2 filhas. Exatamente. Anoréxica, completamente anoréxica. Com os filhos largados, Exatamente. Não aceitando o que as pessoas falavam, porque você não enxergava a situação em que você estava. Exatamente. E você queria continuar dentro daquela relação. Mesmo fazendo mal para mim. Mesmo fazendo mal para você, a autoestima baixíssima, não tinha, tomando remédios para conseguir dormir. Complicado, uma situação extrema mesmo. Bem extrema. E aí eu comecei a dar um basta nos remédios. E aí ali Deus começou a trabalhar. Eu arrumei um emprego lá em Campo Grande, fui trabalhar numa padaria. E comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu já estava devendo 3 meses de aluguel. Mais um pouco você seria despejada. E eu sempre conversei com o dono e falei, eu vou pagar, sabe, só tenho um pouco mais de paciência. E nisso passei muita necessidade, muita mesmo. Ao ponto da minha filha pequenininha, tinha na época 3 aninhos, pedir algo para comer e eu não ter. Isso deve doer muito numa mãe, né? Muito. Um filho pedir alguma coisa para comer e você não ter como oferecer. Muito. E então... E aí, em seguida, graças a Deus, veio esse trabalho, aonde eu comecei a trabalhar e comecei a me sustentar e minha vida começou a fluir. Mas tem sempre aquilo, né? Nós só lembramos de Deus nas dificuldades. Sim. Então, quando eu estava na dificuldade, eu estava com Deus. Quando os negócios começaram a melhorar, eu me afastei da presença de Deus. E aí passei por várias situações de novo, a qual cheguei a voltar para a Glória de Dourados. E quando eu voltei para a Glória... Adorei o nome dessa cidade, né? Glória de Dourados. Tem que colocar no mapa aí, vai achar uma cidadezinha muito pequenininha mesmo. E aí voltei para a Glória, né, para morar, fiquei com a minha mãe, aí onde ele ainda continua em Campo Grande. E aí ele ligava. Mesmo assim, ele ligava para ter alguma maneira de me perturbar. Ele falava que estava armado e que estava fazendo roleta russa. Ele tentando pressionar você para você voltar. Para mim voltar. Que era como se também fosse eu não vejo, eu sei lá como que eu de repente eu fosse um objeto na mão dele a qual que ele fazia o que quisesse comigo. E ele era daquele tipo de homem que, quando a mulher, igual eu, dei a volta por cima, então ele acha que não aceitou aquilo. Então ele falou, não, eu era bom quando estava aqui, né? Submissa a mim, agora já não está mais. Então eu acho que para ele, porque tem muitos homens que acham que isso é um troféu. Eu vejo assim, que como tem homens abusivos, eles acham que ter a mulher dessa maneira, sempre ali sendo capaz... Servindo, né? A mulher servindo. É como se fosse um troféu para ele. E nós deixamos bem claro, mais uma vez, hoje eu sirvo a Deus, mas servir a Deus não significa que a mulher que serve a Deus, ela tem que passar por isso.
que muitas das vezes as mulheres dentro da igreja estão passando por situações assim. E fora dela também. E fora da igreja também. E acha que isso não é natural, porque isso, eu sou evangélica e eu tenho que passar. Não, não tem que passar por isso. Porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. E a igreja, e aí tem uma passagem que fala que os maridos têm que amar a sua esposa assim como Jesus amou a igreja. Meu esposo fala isso direto. Então, por aí a gente vê que não é porque eu sou hoje uma serva de Deus, ou você que está aí assistindo essa live, que é uma serva de Deus e passa por situações servindo a Deus e acha que é natural. Não é natural, isso não é normal. Porque hoje muita gente ouve, né? Não, eu sou evangélica, eu passo por essas situações. Não, não é normal. Não é. A questão de você não ter a autoestima resgatada, ela não pode ser normal, né? Não é. Não é. Era eu. Por mais que eu colocasse uma roupa, mas eu ainda não me sentia bem. E quanto tempo você ficou nessa angústia? Muito tempo ainda. Muito tempo. Você foi para a igreja, teve uma luz ao final do túnel, retrocedi um pouco, aí passei por tudo isso, fui para Glória, depois de Glória de Durazes, como a cidade é muito pequenininha, quando eu dei uma melhorada, voltei para Campo Grande novamente. Ele ainda chegou a me procurar várias vezes, mas eu não quero. Segue sua vida e eu sigo a minha, faça sua parte com sua filha. E fui seguir minha vida, mas já sem a presença de Deus. Então, trabalhava, tinha uma vida razoável, né? Mas sempre aquela coisa dentro de mim, que ainda fica, né? Eu não me achava capaz de ter um outro relacionamento, eu não me achava... eu sempre me achando inferior a todas as outras pessoas, eu sempre me achava, eu me colocava sempre abaixo de qualquer pessoa. Isso influencia em todos os segmentos da vida, né? Todos os segmentos da vida. Não é só ali para relacionamento, acaba influenciando em tudo. Aí vim para São Paulo, voltei para São Paulo, voltei para São Paulo, para cá. Morei ali no Jardim Etelvina, né, qual fiquei na casa da minha tia, né, minha tia me deu muito apoio. Tive muitas dificuldades aqui, Edna, também, muitas dificuldades. Passei também muita necessidade aqui. Mas Deus, Ele dizia que seria aqui que Ele iria me honrar. E quando eu escutava, ouvia alguém dizer isso, eu falava, imagina. Como? Diante da situação, diante do que eu passava, como? E nós somos muito imediatistas. Nós achamos que isso é falar e amanhã já acontecer, sem sabermos que temos que passar um processo. E aí eu passei várias dificuldades aqui também, várias dificuldades. Até eu conhecer novamente ir para a igreja. Estava tudo bem. Uma outra pessoa te fez um novo convite? Isso. Fui para a igreja, comecei aí. Então, nas dificuldades eu ia para a igreja, tudo de novo. Quando estava tudo bem, saía da igreja. Mas não tinha me batizado ainda. E quando foi uma época da minha vida, eu estava passando por uma dificuldade muito grande, assim, sempre me sentindo inferior. Tive um outro relacionamento aqui em São Paulo, a qual eu creio que foi a qual me levou para os caminhos do Senhor, não ele, mas pela situação. E hoje eu estou aqui falar para outras mulheres de qualquer assunto, que uma mulher falar assim, eu passo por isso e eu tenho um pouquinho de experiência para falar para ela. E aí eu procurei uma amiga minha, que ela era do mundão,
Só que ela já estava na igreja. E ela me convidou para fazer o encontro com Deus. E eu fui. E desse encontro eu saí convertida. Já saí convertida, sem fumar, aceitei Jesus, me batizei, passei por vários processos. E Deus sempre dizendo que ia me honrar, mas eu dizia como? Como diante dessa situação? Como? Mas no momento que eu aceitei a Jesus, a minha vida foi muito transformada, assim. Muito, assim, foi assim, algo sobrenatural na minha vida. Eu pagava aluguel, aí a minha filha mais velha já tinha casado, eu já só estava com a caçula. Mas eu vivia o sobrenatural de Deus. Eu vivi uma vida de abundância. Do momento que eu aceitei a Jesus. Dali, tudo mudou. Mas eu tive um processo para passar também. E aí Deus sempre dizia que ia me honrar. Ia me honrar, mas eu dizia como, né? Até o dia que chegou uma irmã e falou assim, para mim Deus está preparando um pastor para você. Eu ainda brinquei, eu falei, não, nem precisa, né? Não precisa ser tanto um pastor, não. Para honra e glória eu casei. Vestida de noiva. O meu sonho era casar vestida de noiva. Até esse aspecto você conseguiu realizar? Até isso eu consegui realizar. Casei e não foi fácil também. Porque aí entra a bagagem de lá de trás. Você traz aquilo consigo. Você casa e de repente você acha que aquela pessoa vai começar tudo de novo. Porque no começo do seu relacionamento ele era ruim ou não? Ou ele já começou errado? Não, sempre bom. Então, entrou aquilo, a submissão. Eu achava que a submissão era... Eu falei, eu vou sofrer tudo de novo. Eu achava que a submissão era eu sofrer o que eu sofri lá atrás. Eu achava que a submissão era ele falar, cala a boca, e eu ter que me calar. Olha isso, gente, agressão verbal que ela fala, né? Alguém mandando você calar a boca. Isso, não, fica quieta. Não, você não vai fazer isso. Então eu achava que a submissão era isso. E assim que eu casei, mas graças a Deus, Deus me deu um marido abençoado, a qual teve muita paciência. Quando eu me abri, contei toda a minha vida para ele. Isso eu estou contando aqui só por cima. E aí onde procurei uma psicóloga também, a qual ela me ajudou. E ele me ajudando muito, que muitas das vezes eu chorava para ele. Eu falava, eu não quero fazer isso. E quando via, eu estava me armando novamente. Era como se eu criasse um escudo e qualquer momento eu estivesse armada me protegendo. Foi muito difícil. Você vê o que é o preparo, o que é a ajuda, né, de Deus, primeiramente, né, direcionando tudo isso. Eu, particularmente, acredito muito em Deus. Então, quer dizer, além disso, a possibilidade da pessoa se reerguer, sabe? Encontrando uma pessoa que pode dar as mãos para ela e falar, eu acredito em você, isso vai ser diferente, isso vai mudar. Sabe? Olha quem entrou aqui na live, aqui, olha lá, te dando um alô, dizendo eu te amo, amor. Ai, o pastor Pires entrou aqui, ó. Seja bem-vindo aqui, pastor. Também te amo, meu amor. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. E hoje, quem é a pastora Bel, depois de ter passado por tudo isso? Quem é essa mulher que hoje fala comigo aqui, depois de ter passado por tudo isso, de toda essa situação? Renovada. Uma mulher renovada, uma mulher transformada, uma mulher forte. Eu me sinto uma mulher forte, uma mulher que hoje eu não me vejo mais como um patinho feio. Hoje, nem dá, né, gente? Olha pra ela, como considerar um patinho feio, né? Não, hoje eu sou uma mulher muito realizada, principalmente no meu casamento.
que eu falo que Deus usa o pastor Antônio Pires. Eu falo isso direto para ele. Para me honrar, para me abençoar. Hoje eu sou uma mulher realizada, eu tenho a minha casa, minhas 2 filhas são casadas e eu tenho um casamento verdadeiro, um casamento a qual eu posso me abrir, sabe? Lá em casa nós não fazemos nada sozinhos. É de companheirismo. É companheirismo, e isso eu achava que eu nunca ia conseguir ter. E hoje eu tenho isso. Hoje o meu sonho pode ser para outras mulheres até uma coisa, mas para mim, hoje eu consegui tirar minha carta. Olha né? só. Então quando meu esposo me presenteou com isso, e aí em seguida, quando eu tirei minha carta, ele me deu um carro. E muitas das vezes eu dirigia e às vezes eu não acreditava ao Senhor. Como eu estou aqui dirigindo esse carro que aí, é meu. Às vezes eu estava dirigindo e falava, meu Deus, será que isso é verdade? E eu compartilhava isso com ele. E ele falava assim, e ele achava até graça, porque tudo eu compartilho com ele. E ele achava graça, eu falava até hoje, às vezes eu estou dirigindo, eu falo, mas será que é eu mesmo? Porque eu lembro de eu lá atrás, não tinha nada, me sentia ninguém, não me sentia ninguém. E hoje eu ser importante primeiramente para Deus, eu ser importante primeiramente para Deus, importante para minha família, importante para o meu esposo, sabe? Isso não tem preço. E esses dias eu fui ajudar uma pessoa, fui levar uma pessoa no médico, e ela falou assim para mim, eu tenho muito orgulho de você, por você ter se tornado quem você é. Quem diria, Bel? Ela quis dizer assim, quem diria, né? Você... A pessoa que acompanhou, que viu Exatamente. tudo que você Quem fez. diria hoje você, nossa, olha, você tem seu carro. E dirigindo. Não que isso seja, né, mais para o que eu passei. É muito, hoje, para mim, eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Porque se não fosse Deus, Edina, a Alcina, na minha vida, talvez nem aqui eu estaria mais. Mas Deus, Ele teve muita misericórdia da minha vida. Obrigada, Alcina. Edina. Deus teve muita misericórdia. E tudo isso, e eu creio que eu tenho muito mais ainda. E tudo é Deus. Hoje eu tenho coisas na minha vida que eu falo, eu nunca imaginaria ter. Eu nunca imaginaria que eu casaria novamente, porque eu falava, Deus me livre. Principalmente né? isso. Depois de viver eu falava, tantos dissabores, né? Deus me livre de casar. Deus me livre, não quero casar mais. E Deus vem e faz, não, você vai, porque agora você vai viver uma nova história. E hoje eu vivo um novo de Deus. Ainda tenho, de vez em quando, meus traumas. É um ser humano. É um ser humano. De vez em quando ainda vem algumas coisas, sabe? Mas aí ele já percebe também, nós conversamos, eu me abro muito com ele. Diálogo, como é importante dentro de uma relação, muito, né? muito. E o mais importante dentro de um relacionamento é o companheirismo. Você poder dizer assim para ele, eu estou passando por isso, ele dizer para você, nós estamos juntos. Isso não tem preço. Sim. Essa é a melhor parte de um casamento. É um relacionamento a qual não é um relacionamento abusivo. Nós somos um relacionamento a qual nós nos abrimos um com o outro. Eu falo dos meus sentimentos. Às vezes eu chego para ele e falo, hoje eu não estou bem. Ele fala, eu já percebi. Então é um dia que ele me deixa mais quietinha. Por quê? De vez em quando a gente ainda tem os vestígios, ser humano. Né, e foi muita passado. Coisa que aconteceu. Foi. Isso a gente só está dando uma pincelada aqui, né? Seria bom se a gente tivesse uma chave de liga e desliga, né, Isso. gente? Coisas ruins, desligou. Coisas boas, vamos ligar. Mas não é assim, nós somos seres humanos.
Então, o que fica aí dentro da gente, dentro do nosso subconsciente, do nosso psicológico, sabe-se lá o que é, onde é que fica, precisa de uma fortaleza muito grande para a gente sobreviver a tudo isso, para depois passar a viver a vida como ela deve ser vivida, né? E você falou tanto sobre essa transformação de Deus na sua vida. Eu gostaria que você falasse da igreja, qual é a sua igreja e qual é o seu papel dentro dessa igreja. Hoje eu estou na igreja, o meu ministério, a Igreja Primitiva Atos dos Apóstolos. O presidente da obra, meu esposo, pastor Antônio Pires, creio que muita gente conhece ele, muito conhecido. É um homem de Deus, a qual Deus usa ele em todos os momentos para me abençoar, a qual eu amo muito, amo como eu nunca amei, homem nenhum, ninguém, porque foi o homem que me mostrou o que é ser um cavalheiro, de abrir a porta do carro, de puxar uma cadeira, sabe? Eu acho que eu pensei que nunca iria viver esse romantismo, e hoje eu vivo. E a minha função dentro da igreja, eu faço vários papéis, ajudo muito ele, sou auxiliadora do meu esposo, a qual nós temos um ministério, né, que chama-se, meu Deus, é tudo novo, Igreja Primitiva, né, e nós temos o Bom Samaritano, que é uma casa de passagem, uma casa de apoio para as pessoas que estão passando com a dependência química. Nós acolhemos, fazemos exames, arrumamos uma casa de recuperação, enviamos ele para lá. Fazemos um trabalho todas as quintas-feiras com famílias e com o próprio dependente químico. Nossa, isso é de uma importância. Isso é muito importante. E nós falamos sobre a codependência. Porque a gente, Alcina, acha que, já até vamos mudar um pouco aqui, nós achamos que é só trazer o dependente químico e levar ele. Não. Nós precisamos ser tratados como família, porque nós ficamos codependentes. Muitas das vezes nós estamos mais doentes ainda do que o próprio dependente químico. E a qual todas as quintas-feiras, às 19h30, aqui na Rua Benedito Leal, 332, Igreja Primitiva, Atos dos Apóstolos, nós ministramos esse trabalho. Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que tem, por exemplo, um amigo, um familiar, provavelmente, que tenha um problema de qualquer dependência? Qualquer dependência, que seja álcool e droga. Pode ser álcool, qualquer tipo de droga. Sim. Vocês fazem uma espécie de triagem. Sim. Com a família e essa pessoa que está passando por essa situação. E vocês acolhem essa pessoa? Acolhemos. E até nós procurarmos a casa, acharmos uma casa para enviar ele. Ah, então, ele vem para cá. Isso. Ele não tem onde dormir, porque a família, por exemplo, está trazendo ele para cá. Aí ele pode até ficar aqui algum tempo enquanto vocês estão buscando um lugar onde ele possa ser inserido. Sim. Tá. Nesse intervalo, nós levamos para fazer exames, né, de Covid, um raio-x do pulmão, um hemograma completo, fazemos tudo isso. E isso tem uma ajuda de custo? Ele paga alguma coisa para você? Como é que é? Porque eu imagino que nem todo mundo tem a condição de pagar. A maioria não, né? Nós fazemos isso mesmo, que é o chamado de Deus. É o chamado do meu esposo, do pastor Antônio Pires. Nós tínhamos a nossa casa, né, de recuperação há 22 anos, ia fazer agora, dia 20, ia fazer 22 anos. Quanta gente passou por essa casa, hein? Muita gente. Em 22 anos. Muita gente. E aí a Anvisa foi nos visitar, e a qual, para nós continuarmos com a nossa casa aberta, nós tínhamos que gastar em torno de uns R$80 mil para fazer uma rampa,
para deficiente físico. Então, nós não tínhamos. A questão da inclusão, Isso, né? da inclusão, das exatamente. arquiteturas Então, agora. nós achamos melhor fechar, porque o lugar não era nosso. E não tínhamos como fazer isso. Bancar 80 mil 80 reais. mil é muito dinheiro, né? Mas aí nós já achamos a solução, que é o bom samaritano, a qual nós não deixamos de fazer a obra de Deus. Continuamos acolhendo vidas, continuamos fazendo os nossos trabalhos de quinta-feira com codependência, com dependentes químicos. Fazemos live também na quinta-feira, e a qual tem sido muito bom. Convido você aí que está aí do outro lado para vir participar conosco. E as pessoas que quiserem colaborar, existe alguma ação que a Igreja Primitiva Atos dos Apóstolos faça, que a pessoa pode ajudar de uma maneira ou outra? Aí vai dela, né? Da pessoa que quer ajudar, é só nos chamar, que nós passamos todo o procedimento, né? Porque sempre a ajuda é bem-vinda. Super bem-vinda, porque aqui nós gastamos com alimentos, roupas que muitos chegam, né? Da rua sem roupa, nós acolhemos, aquela roupa que ele vem, nós tiramos dele. Dá um banho, então tem tudo isso, tem todos esses todo um protocolo que vocês tudo um seguem protocolo dentro que a dessa gente triagem. segue, que nós seguimos dentro dessa triagem. E aí aquela roupa que ele vem, então aí vem alimento, né? Nós temos os nossos gastos também, mas graças a Deus, ele sempre nos supre, Alcina. É maravilhoso ver como que Deus, assim, ele não deixa mesmo a gente perecer. Gostaria de lembrar vocês que estão assistindo essa live ao vivo ou aqueles que assistem depois na nossa gravação, que dando tudo certo na tecnologia, ela acaba ficando gravada lá na nossa página, aqui na nossa página Unidos por Arthur Alvim. Lembrando que as ações que nós fazemos de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, quando Unidos por Arthur Alvim entra como projeto nessa linha, nós estamos sempre aliados com o Comitê de Solidariedade Viva Leste, e a gente sempre costuma encaminhar parte das doações aqui para a Igreja Primitiva Atos dos Apóstolos, porque nós temos plena confiança do trabalho que é realizado aqui. Então a gente não tem dúvida, todas as vezes que a gente pode, a gente encaminha aqui. Então tem gente que participa, que faz doação para a gente de roupa, tem gente que faz doação de alimentos e etc. A gente sempre tem 50 dessas ações do Comitê de Solidariedade Viva Leste, nós sempre fazemos aqui em Arthur Alvim com a Igreja Católica São Francisco de Assis dos Pequeninos e a Igreja Primitiva Atos dos Apóstolos no segmento protestante. Então, a gente quer dizer para vocês que, independente da questão religiosa, nós estamos ocupadas com a questão humana. E algumas pessoas perguntam, qual é a Igreja Primitiva Atos dos Apóstolos? É a igreja que a pastora Bel faz a participação juntamente com o esposo. Minha filha entrou na live. Olha, sua filha. Karina Matias Martins. Ela mandou beijo pra você, entrou também. Meu sobrinho. Tia, mandando um beijo, olha que lindo. Beijo pra vocês, meus amores. Família linda, né? De união, prestigiando a tia aqui na nossa live. Nossos agradecimentos por isso. Esquecemos de falar alguma coisa que fosse muito importante, que você gostaria de fazer antes do nosso grande finale com a sua oração? Para você que quer nos conhecer, que quer nos ajudar aí no Bom Samaritano, eu vou deixar o nosso telefone, que é o 2254-1970, falar com a Nilce ou o Hugo, até mesmo eu estou aqui o dia inteiro também. Quando eu tiver, se quiserem me chamar e falar comigo, estou à disposição. Para você, mulher, se valorize, se ame, porque você é guerreira, você tem algo muito mais forte aí dentro de você. Você, mulher, que muitas das vezes passa por situações abusivas,
você tem capacidade, sim. Você tem capacidade para você vencer tudo aquilo que você passa. Você tem capacidade para você crescer. Você tem capacidade, sim, para sair de um relacionamento abusivo. Amém? Eu conto com vocês que precisam de algo, de repente não quer conversar na live, mas quer vir conversar comigo, estou aqui à disposição. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Te amo, Karina. Karina, minha filha, está dizendo, te amo. A mãe também te ama muito. Minha irmã Luzia também. Te amo, mana. Entrou também a minha irmã. Beijos. Minha irmã Luzia acompanhou um bom tempo. Acompanhou todos os processos muito de perto. A minha filha Karina, que é a mais velha, passou também. Junto com a mãe, acompanhou exatamente, muito, sabe exatamente o que você está falando, né, pastora? Ela sabe exatamente o que eu estou passando e hoje ela fala, graças a Deus, né, mãe? Ela diz que fica muito feliz de ver a pessoa que eu me tornei. Isso é uma bênção. É uma bênção. E a força dos filhos, né? Elas nos dão muita força para a gente vencer, para a gente lutar. Então, elas foram a base de tudo na minha vida, para que eu viesse ter força. Eu sabia que tinha duas pessoinhas, que eram elas, que precisavam de mim naquele momento. E hoje, minhas filhas tudo na minha vida, com o meu esposo. Que coisa linda. Beijo, meus amores. Coisa linda. Pastora, você gostaria de fazer uma oração? Sim. Fique à vontade. Ai, Deus. Fique à vontade, não sei se você gostaria que eu pegasse a Bíblia, alguma coisa assim. Eu vou deixar algo aqui, uma parte da Bíblia, que é o Salmo 121, a qual eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, e num momento meu de desespero, eu me ajoelhei e disse, Senhor, me manda uma palavra, mas uma palavra que eu venha entender. Porque era aquilo, Alcina, no começo que eu dizia, que eu contava o meu problema para todo mundo, achando que alguém ia resolver meu problema. E o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro veio e vem do Senhor. Então, você que está aí do outro lado, que você lê Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. O meu socorro e o teu socorro vem do Senhor. Somente do Senhor. Porque no tempo certo de Deus ele vira o nosso cativeiro. Assim como ele virou o meu, ele vai virar o seu que está aí do outro lado. No nome santo de Jesus. Assim como o Deus que agiu na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Jacó, é o mesmo Deus de hoje. Muitas das vezes é que nós não acreditamos. Nós só vivemos em épocas diferentes, mas é o mesmo Deus, aquele Deus que operou milagres, é o mesmo Deus que opera milagres no dia de hoje. Assim como ele operou na minha vida, e creio que ele vai operar muito mais ainda, no nome santo de Jesus. Esse Deus, ele vai entrar com providência na tua vida. Basta somente você crer. Basta somente, muitas das vezes a gente fala, Senhor, eu não sei orar, eu não entendo a Bíblia, mas faça como eu. Dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu não entendo, mas mande uma palavra para que eu venha entender. E Deus mandou o Salmo 121, a qual eu levantei daquele chão. Eu levantei com muita força daquele chão, vontade de lutar. E foi assim que eu comecei a vencilhar, assim, vencer os obstáculos da minha vida. E a chegar aqui aonde eu cheguei hoje, servindo a Deus. Porque servir a Deus, muita da gente, às vezes as pessoas acham que servir a Deus é você viver mil maravilhas. Não, muitas das vezes você tem dificuldade. Mas você sabe que você vai ser vencedora, porque o seu general de guerra é Deus. E ele vai entrar com providência, ele vai fazer com que nós sejamos vitoriosos. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade, papai,
de estar falando, Senhor, com essas pessoas do outro lado. Que o Senhor, Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, vai entrando nesses lares que deram, Senhor, um lugar para assistir essa live. Que o Senhor vá abençoando aqueles que ainda vão assistir, papai, no nome santo de Jesus. Abençoa, Senhor, a minha grande amiga Alcina, que está aqui comigo, que me proporcionou a estar falando algo de mim, da minha vida no dia de hoje. Abençoe a vida da Edina, Senhor. São duas mulheres guerreiras, mulheres que não se cruzam os braços, mulheres que vão à luta, papai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais uma vez, Senhor, o Senhor me honrar, o Senhor abençoar a minha vida, abençoa, Senhor, o meu lar, abençoa a vida do meu esposo, abençoa a vida dos meus filhos, da minha irmã, dos meus sobrinhos que nesse momento estão assistindo essa live, papai. Ó Espírito Santo de Deus, aquele mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no dia de hoje, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. E eu creio que o Senhor continuará fazendo, papai. Nos dê, Senhor, uma semana mais que abençoada debaixo da sua graça, entrando nesses lares agora, papai. Vai abençoando cada mulher neste momento, cada filho, cada esposo, Senhor. No nome santo de Jesus, Pai. Assim nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Que coisa mais linda. Muito Obrigada, obrigada, Alcina. viu, querida? Muito obrigada. Obrigada. Deus Muito abençoe. obrigada por estar aqui com a gente, fazer essa oração maravilhosa. Adivinha qual vai ser o salmo que eu vou ler antes de dormir? 121. E espero que vocês também tenham aproveitado cada palavra que a pastora Bel trouxe aqui pra gente nessa noite, porque foi tudo muito especial. Então parece que a gente está passando por coisas que nunca vão terminar, mas tudo tem começo, meio e fim. E Deus está no controle de tudo isso, não é verdade? Com certeza. Amém! Amém. Que vocês tenham uma noite tranquila, uma noite de paz, de descanso e que possamos estar juntos em breve numa próxima live aqui no nosso projeto Unidos por Arthur Alvim. Muito obrigada, gente. Obrigada. Deus abençoe a todos. Um beijão para vocês. Amém. Que assim seja.